Gravando agora, a partir desse momento, segunda parte da nossa aula de hoje, dia 13 de agosto de 2021, nosso primeiro dia de aula, certo? Não vamos perder mais tempo, não, tá? Vou apresentar minha tela. Vou continuar aqui, tá? A introdução está aqui. Só para falar um pouquinho disso aqui, antes de passar para os vídeos, certo? Olha, não vou nem abrir o slide, não. Nem, bom, projetar. Falando de demarcação, como eu falei para vocês, falar quais são os critérios para caracterizar a ciência. Quais são os critérios usados? Isso varia de acordo com o filósofo da ciência, certo? Varia um pouquinho, para não falar um bocado. Mas parece senso comum, parece evidente que ciência é diferente de arte, ciência é diferente de religião, de filosofia, certo? E isso foi algo que foi desenvolvido ao longo da história. Não havia essa diferença na Idade Média. Não havia essa diferença tão nítida. Na Idade Média, o povo considerava, certo, como o saber medieval era uma coisa integrada pela teologia. Então, tudo era relacionado à teologia, no final das contas, durante a Idade Média. E começou-se a ver especializações, certo? A partir do Renascimento, e depois a filosofia natural foi sendo retomada na época de Galileu, etc. Então, os vídeos que eu tenho a seguir dizem muito respeito a essa separação, né? E avaliação de teorias científicas, a gente vai ver isso depois, o contexto social e a inserção da, do conhecimento científico dentro da cultura simbólica mais ampla também. O que eu vou fazer agora para vocês, Gil, é compartilhar via chat, e aqui vou compartilhar o link do YouTube. Primeiro um, depois o outro. Esses vídeos que estão aqui, o porquê do projeto, abrir o som, e o outro, ciência e arte, certo? Eu tenho esses vídeos porque eu tenho um DVD, mas acontece que eu não achei de jeito nenhum no YouTube. Que, que, qual foi a minha solução? Porque esses vídeos em sala de aula eu projeto com data show. Eu vou lá e eu tenho, eles estão salvos. Tenho minha solução para poder compartilhar com vocês à distância, em aula remota, foi eu mesmo postar no YouTube, certo? Agora, porque eu não achei de jeito nenhum, senão eu compartilharia o canal dele, do pessoal da Casa da Ciência, da UFRJ, ou esse aqui que é do pessoal da Bioquímica Médica da Federal do Rio de Janeiro. Mas, então, o link está aqui.
Seguinte. Cadê? Opa. Aqui o link. Eu vou fazer o seguinte. É melhor compartilhar assim, porque eu não posso compartilhar a tela do YouTube, senão vocês vão ficar sem som. Vão ficar só com o vídeo. Som nenhum. Fora que pode dar diferenças na passagem de tempo entre o que eu estou compartilhando e o que vocês estão assistindo. Então, é preferível, nesse caso, a gente compartilhar o link do YouTube e vocês, cada um, assistir, digamos assim, na sua própria, né, do seu próprio jeito aí. Esse é o do primeiro. Esse, antes de você começar a assistir, tem que colocar aqui que esse vídeo tem só 12 minutos. E o outro, 7. Então são vídeos curtinhos, tá? Eu vou colocar aqui para mim. Agora, eu vou colocar para mim, vão ser 15 minutos para dar tempo de todo mundo ver. Então, eu vou desligar minha câmera, viu? Colocar para mim também. Vou desligar minha câmera. Meu som, também, para não atrapalhar, já vou desligar. Não atrapalhar o som de vocês. Porque vocês vão ver o vídeo no YouTube, certo? Eu vou desligar agora o meu vídeo. Marco 15 minutos aqui.
Pessoal, eu não sei se todos já deu tempo para todo mundo ver, que pode ter diferenças, né? Por isso eu estou dando mais um tempinho. Vamos começar. É, primeiro ponto eu vou falar de estereótipos mesmo. Primeira coisa que a gente tem que falar é de estereótipos. Tá? E. Nossa, ele está gravando aí. Tem um outro vídeo para apresentar para vocês que complementa esse, certo? Como eu vi aqui aqui de Manuela Gomes, certo? Que de fato a arte não é, a arte não é pura diversão mesmo, não. Envolve também muita técnica, muito método, muita racionalidade, dependendo dela. É, para comer de história, desenho, qualquer forma de arte, requer técnica, requer a racionalidade da técnica também. E do mesmo jeito que ciência não é destituída de emoção, uma atividade científica não pode ser destituída da emoção. Então, primeiro ponto, voltando agora a falar, é a questão dos estereótipos. Estereótipos. Certo? Estereótipos. Esse exemplo aí, esse vídeo, foi sobre arte e ciência, mas dá para aplicar isso para uma série de outros e tem outra coisa também para falar. Mas a gente tem estereótipo não é só para cientista nem para artista. A gente tem estereótipo para tudo. O estereótipo é muito comum. O pensar de forma estereotipada é muito comum porque é fácil. É cômodo. Certo? Olha, toda atividade humana, como ele fala no final, envolve essas facetas do ser humano. Qualquer atividade que a pessoa faça envolve emoção, a, a ausência de emoções é patológica. Só em casos patológicos não há emoção. Então envolve emoção porque nossa herança biológica é justamente essa, a gente age a partir da emoção, né? O que nos impulsiona a fazer alguma coisa é a emoção, certo? A razão aí, certo? Às vezes pondera para saber escolher, né, o que agir, etc. Mas uma pessoa, tem casos patológicos, a pessoa que lembrar, lógico que eu não consigo lembrar, mas existem casos patológicos que gente que de lesão cerebral, que perdeu a, que perdeu a conexão lá no cérebro entre o que gera a sensação das emoções, etc. E a pessoa fica sem conseguir agir, certo? Sem fazer nada. É meio diferente da depressão. Depressão é mais ou menos isso, mas não é. Não é uma distinção. No caso desse exemplo, eu me lembro, é uma pessoa que sofreu lesão cerebral. Né? Então, não há impulso. Então, requer emoção. Tudo que a gente vai fazer requer um método, requer uma técnica, então. Existem métodos, existem técnicas em esportes, em arte, qualquer coisa. E mesmo na muita atividade não científica tem métodos, é claro.
método científico é algo que foi desenvolvido ao longo da história pela ciência, né? Sim. Então, agora, são métodos, são técnicas diferentes. Então, não é por aí que a gente vai distinguir que ciência tem método, é racional, e arte é emoção, é imaginação, é fantasia, é, é puro prazer. Não. Olha, citando um exemplo que eu gosto, sempre usei esse, depois que eu li há muitos anos esse texto de Rubem Alves, falecido em 2014, certo? Foi bem antes disso que eu li. Ele é muito mais, ele é conhecido especialmente pelos textos de educação dele, na área de educação. Ele tem um livro que é a filosofia da ciência. Inclusive, ele tem uns posicionamentos bem que são bem dele mesmo. Ele dizia o seguinte, ele disse lá o seguinte: quando eu era criança, lá no interior, acho que é de Minas ou São Paulo, acho que Minas Gerais, se não me engano, o pessoal no interior, lá no interior mesmo, o pessoal se reunia para contar história, para contar causos, depois do jantar, à noite, né? Os parentes mais velhos, os tios, eles se reuniam. Aí um ia lá e contava uma história, aquela história difícil de acreditar, certo? Contar aquelas histórias. Não, eles contavam histórias assim bem cabeludas, bem difíceis de acreditar, que envolve assombração, envolve essas coisas do tipo, né? Aí contava aquela história, etc. O que acontecia depois? Um outro tio, um outro parente lá ia contestar a história, dizendo que aquilo não tinha prova, pedia evidências, pedia provas, dizia que aquilo ia contra a lei da natureza, que aquilo não existe, começava a fazer esses questionamentos. Não, ele não, a postura não é essa, e sim de que o outro ia lá e contava história pior ainda. Ah, isso aconteceu com você? É. Ah, aí contava uma história pior ainda, o mais difícil ainda, o mais elaborado ainda, querendo ganhar do primeiro, né? Então, qual a questão é, qual o objetivo daquela contação de história, de causos? O objetivo ali, o ato, aquele ato ali é um ato artístico, que é pela apreciação da própria obra, que é a história. Aquela história, ela não precisa ser validada pela natureza, não é pela ciência, é pela natureza. Ela não precisa ser validada por coisas concretas, por coisas da natureza, etc. Então, a arte não procura essa validação da natureza. O objetivo da arte é criar obras que são validadas pela própria arte. O trabalho artístico é validado pela própria arte. E isso muda com o tempo, né? O que é artístico, o que não é, esses critérios mudam com o tempo. Mas, de qualquer maneira, a validação é da própria arte. Então, o método, as técnicas, tudo na busca disso. A técnica na música, por exemplo, composição, execução de instrumentos, etc. Tem que estudar muito, tem que estudar técnica, etc. Mas não tem ali, não tem nenhuma preocupação com uma validação de dados naturais, de dados da natureza. Quando se faz literatura também, a qualidade literária depende do texto, né, do estilo, entre outras coisas, do que não se valida aquilo ali pelo conteúdo, se é um conteúdo de coisas que existem na natureza.
Não, um, um escritor pode imaginar que a Península Ibérica se desconecta do continente europeu e começa a se deslocar no Oceano Atlântico, ficando à deriva sem ter o rumo certo, e imaginar quais seriam as consequências sociais se tal evento acontecesse. Esse é o livro A Jangada de Pedra, de José Saramago. José Saramago faz muito isso, de pegar até ideias que realmente não tem metáforas mesmo e tornar concretas. E se tal coisa acontecesse de verdade, qual seria a reação das pessoas? Como seria a reação dos políticos? E desenvolve, se todos nós fôssemos cegos, o que aconteceria? Então, sem precisar de explicação científica. A intermitência da morte é outro também. Bem, eu li. Certo? Eu também já li isso. Intermitência da morte. Deixa de haver morte. O que acontece? As pessoas deixarem de morrer. Quais as consequências? Né? E assim, então a arte tem essa liberdade. Mas a avaliação da arte é feita dentro da própria arte. Então, se a ideia, a premissa do autor, do criador da arte, é boa e se ele consegue desenvolver bem. Porque uma pessoa pode pegar a ideia de não haver mais morte no lugar, as pessoas ficarem toda quebrada ou toda moribunda e não morre. Quais seriam as consequências sociais? Pode pegar uma ideia boa e não desenvolver direito. Que não é o caso de Saramago, que ele, não é à toa que ele foi prêmio Nobel de Literatura. Mas a ciência tem que ser validada pela natureza. Então, o objetivo da ciência é construir um conhecimento sobre a natureza. Certo? Que o conhecimento tenha correspondência com a natureza. Não, né? Então, você pode notar o seguinte, que o que a gente está falando aqui é dos objetivos daquela forma de conhecer, os objetivos daquela construção de conhecimento. A ciência é elaborar conhecimento sobre a natureza, validados pela natureza, a partir de métodos que tenham validade na natureza, por isso a metodologia científica é uma, certo? É uma metodologia que se baseia na própria natureza. Então, e a ciência é a consequência do que os gregos chamavam de filosofia natural. E foi até o século XVIII com essa terminologia filosofia natural. Com Kant, com Immanuel Kant, há realmente a separação de filosofia e ciência. Quais os objetivos da filosofia e da ciência. Então a filosofia assumiu outros papéis e não mais o estudo da natureza. O estudo da natureza realmente é da ciência, a partir do trabalho de Kant, no século XVIII. A filosofia, então, assumiu a teoria do conhecimento, de forma geral. Então, a teoria do conhecimento já não é mais não é o estudo da natureza, é o estudo do próprio conhecimento. Né? Estudar o próprio conhecimento é um papel da filosofia. Estudar as causas primeiras, as últimas do que acontece, também é filosofia. Por exemplo, o realismo é um posicionamento filosófico, porque escapa dos objetivos da ciência, que é estudar a natureza. A ciência é para estudar a própria natureza. As ciências sociais, a natureza humana, do fenômeno humano. Então,
que é diferente de estudar se existe uma verdade, se existe uma realidade. Isso é metafísica, certo? Não é ciência. Existe algo real, ou tudo é ilusão, existe. Então, isso já é chamada metafísica. A teoria do ser, a ontologia, a da beleza, do belo é estética, do correto é ética. São papéis da filosofia. Religião já tem outros objetivos. Aí a gente tem que distinguir se é objetivo social ou não. Tem uma convergência que não vai dar tempo, não vou discutir muito isso agora, existe uma convergência, tem ponto de encontro entre religião e ciência em, em alguns objetivos, certo? Em alguns há uma convergência que dá para conciliar. Dá para... Olha, porque a religião, ou as religiões, buscam aquelas explicações sobre a origem do universo, certo? A partir, eu queria explicar de forma mais adequada isso aí. Mas espera aí, é porque objetivo de ciência e religião são diferentes, são, de modo geral. Tem um ponto de encontro. Por exemplo, criação, fala de criacionismo, criação do ser humano. Quando a religião parte para as explicações, querer explicar fenômenos da natureza, aí fica complicado também, como criação. A gente pode assumir como no catolicismo o seguinte, vamos dar um exemplo que está sendo comum no catolicismo, que fez com que o catolicismo não mais implicasse com a ciência. Eles implicaram com Galileu, um pouco depois também, houve muita briga, mas vocês não veem a ciência, o catolicismo brigando com a ciência a partir do século XX, não existe mais. Desde o final do século XIX. Eu me lembro de uma entrevista há muitos anos, eu não sei se eu era adolescente ou era estudante de graduação. Olha, minha graduação foi de 1982 a 86. Meu ensino médio foi 1979, 80, 81. Certo? Então, isso tem muitos anos. Um repórter perguntou para um bispo, um arcebispo, não sei, já era cardeal, não sei, brasileiro, da Confederação Brasileira de Bispo, ou de Bispo do Brasil, CNBB. Qual era o posicionamento da Igreja Católica em relação à teoria da evolução de Darwin? A resposta dele foi a seguinte: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus na alma. O corpo é primata e obedece às leis da matéria. Então, é uma resposta ou um posicionamento cartesiano, bem de Descartes, separar alma de corpo, mas é como quem diz, como se diz assim, olha, a gente cuida da alma, religião é para a alma, é para o moral, é para além dessa vida, e a ciência cuida dessa vida, dessa matéria. Cuida da matéria e acabou. A matéria tem as suas leis da matéria. E o corpo é matéria. Pronto. Vai se decompor, vai se... Não, obrigado. Então, é um posicionamento... Então, nesse caso, você pode notar o seguinte, que a ciência não tem como
e além da matéria, nesse posicionamento, e além da natureza, enquanto a parte de alma, Deus, etc., Deus como origem da própria matéria, como criador, etc., está além da capacidade da ciência, porque a capacidade da ciência está limitada à própria natureza. O método científico é um método naturalístico, certo? Então só vai e só consegue realmente investigar a própria natureza. Então, nesse posicionamento, a religião é que diz. E o universo surgiu a partir do Big Bang. E antes? Como? Né? E antes? A gente vai ver na Idade Média, como falava da Idade Média, sobre o tomismo, certo? Que é a base da teologia cristã, que é, pelo menos até onde eu saiba, católica, né? E quais os atributos de Deus, etc. E para o tomismo, Deus é a perfeição, é a única coisa perfeita, o único ser perfeito, infinito, e por isso ele está fora, infinito e eterno. Mas isso significa que ele está fora da sequência temporal, passado, presente e futuro. Ele está na eternidade. Ele não tem limites, por isso que é infinito. Não tem delimitações, que não é um corpo. E, e é o único ser é a perfeição pura. Ele, ele não está, ele é. Então, é, então isso já é concepção de 1200 e alguma coisa, de Tomás de Aquino, da Idade Média, certo? E, e eu vejo certas discussões atuais, e especialmente de muito evangélico, tão primária, uma argumentação tão primária, tão. Olha, a ciência não diz que o universo é infinito. A própria ciência reconhece que existe limite no universo. Enquanto que o tomismo, lá na Idade Média, já dizia que o, o mundo, digamos assim, que o mundo era limitado, finito, e que infinito só Deus, né? Que tá, e o resto está abaixo dele. Mas vamos. Eu vou passar outro vídeo. Cadê? Estou compartilhando. Agora vai. Olha, porque eu fico me guiando aqui. Sim, depois falar sobre questão de livro didático, não falei de livro estereótipos. Mas vamos. Livros. Tá. Cadê ele? Ciência e arte. Aqui, ele é um pouco mais curto que esse. Do mesmo jeito, o segundo vídeo aqui, esse complementa aquele outro. Eu vou desligar minha câmera para não atrapalhar, meu microfone.
Eu acho que todo mundo já viu. É um complemento daquele vídeo, né? Também que fala de ciência e arte. Só para completar uma coisa que eu acabei esquecendo, uma coisa que os dois vídeos são bem antigos, é começo dos anos 2000. Eles já devem ter quase 20 anos. Por aí. Acho que quase, quase. Esse último acho que é mais antigo que o primeiro. Certo? Por isso eu não acho de jeito nenhum. Esse último eu salvei, baixei do YouTube há muitos anos e tinha no meu computador. Depois procurei, não achei mais. O primeiro é um DVD que eu tenho. Eu fiz cópia. Tá? E, e uma coisa que eles citam no livro, no vídeo anterior, são os livros didáticos, coisa que eu não falei. De fato, os livros didáticos são. Já existem estudos educacionais sobre o problema dos livros didáticos, de ciências. E a questão é que a herança, nossa herança de ensino de ciências, é uma herança positivista. Eu, eu vi foi uma dissertação de mestrado lá em São Paulo que eu vi, eu peguei, não sei, não me lembro agora se eu xeroquei ou se eu dei uma lida nela. E fala dos livros didáticos de química e da origem. E aquilo ali se aplica aos livros didáticos de ciências no Brasil. Que a origem deles é das escolas politécnicas francesas do século XIX. Eram como apostilas dessas escolas politécnicas, foram criadas por Napoleão, que o objetivo era formar técnicos de nível superior o mais rápido possível, ou seja, engenheiros, e o pessoal só com conhecimento técnico especializado para ver construção de estradas, construção de pontes, entre outras coisas, indústrias, participar das indústrias, da industrialização da França. Então, não eram textos com preocupações filosóficas. Eram textos voltados para essa formação técnica. Então, eram textos enxutos, eram textos sem contexto, sem contextualização histórica nenhuma. É como vocês veem, vocês estudam física, estudam Newton, lá em física, mas não leem nenhum texto de Newton. Realmente, e também não precisaria, mas existe uma solução intermediária. Na filosofia, quem estuda, faz filosofia, lê o texto, de preferência até no grego antigo, lê o texto de Platão, de Aristóteles, depois pega todos esses pensadores, lê o texto original, os livros deles, certo? Kant, né? Enquanto o cara faz física, faz pós-graduação, faz mestrado, doutorado, e nunca lê um texto original de Newton. Só quem faz história de ciências acaba lendo. E olhe lá. Né? Então a gente não lê em ciências, também não precisa, mas o problema é que esses livros didáticos, eles não têm nenhum questionamento filosófico. Eles não dizem por que aquele pensador, aquele cientista, etc., estava preocupado com aquilo, e por que ele foi fazer, por que ele chegou àquelas conclusões. Só mostra as conclusões e pronto. Certo? Não tem nenhuma indagação filosófica nem nada. E o próprio Augusto
Auguste, né, Comte, o Comte, que o criador do positivismo, defendia esse tipo de ensino, que deveria haver só uma sequência lógica do conteúdo, sem precisar mostrar os questionamentos da época, de quando aquele conteúdo foi criado, nem nada disso. Então, os livros realmente refletem isso, esse pensamento positivista. Refletem isso. Uma solução, uma coisa intermediária é, quando a gente estuda história da ciência, a gente tem que entrar no contexto da época. Tem que entrar no contexto da época. Tem que entender por que aquela forma de pensar, por que aquelas ideias eram plausíveis na época. Quer ver um exemplo? A gente tem que entender por que no ano de 1650, 1600, por aí, 40, 50, por aí, era concebível que haveria um homúnculo dentro do espermatozoide. Isso era concebível, era plausível, era uma explicação plausível. Não existia nenhuma que prestasse na época, mas na época não tinha teoria celular, que é só do século XIX, mas existiam microscópios rudimentares. Então, tem problema técnico, existe problema de metodologia, existe problema também epistemológico, existe uma série de coisas, ou seja, ignorância mesmo, certo? Não existia. Uma genética é só do século XX, certo? Genética mesmo é século XX. É... Nessa época. Então, embriologia não existia. No 1600 e alguma coisa, o que o pessoal tinha era vontade de explicar as coisas, um microscópio rudimentar e mais nada. E viam aquilo ali. Então, nessa época, era plausível imaginar um homúnculo menor que uma célula, porque ele está dentro do espermatozoide. E que na mãe ele só faria crescer. Né? Ele só faria crescer até chegar ao ponto de ter que ganhar a vida própria, né? De sair da mãe e continuar. Né? Ou seja, era um homúnculo mesmo com dedinhos, unhas, com tudo já formado. Certo? Isso era plausível na época. E o oposto disso, que eram os partidários da epigênese, acho que como o Descartes era um partidário da epigênese, achava que não existia um indivíduo pré-formado, e sim partículas na mãe e no pai. Partículas no sentido atomístico dos gregos, atomismo dos gregos, que se aglutinariam, se engatariam uma nas outras para formar um novo ser. No pensamento mecanicista, que é dessa época, o Descartes foi um dos principais pensadores do mecanicismo, achava que tudo era máquina, e que as coisas funcionavam como peças de uma máquina. Então, os átomos, para eles, na realidade, eram as menores peças da máquina. Então, a junção do pai, o material do pai, sêmen, com da mãe dentro do útero, essas peças começariam a se engatar uma nas outras para formar um novo ser que ia pegando também da mãe e para crescer. Se engatar como montagem, como se fosse uma espécie de montagem. Certo? É outra coisa, né? Que é bem do contexto de época, tá? Falando desse tipo de exemplo, o Hooke, Robert Hooke, quando observou a cortiça ao microscópio, existe carta dele, certo?
dizendo por que ele teve essa ideia. Ele pegou, a gente observa que uma esponja tem essa compressão, é capaz de ser comprimida. E a gente observa que existem poros, certo? Que existem poros. Mas a cortiça não tem poros a olho nu, visíveis a olho nu, e tem a mesma compressão. Então, a ideia dele é que haveriam poros microscópicos, invisíveis a olho nu, então ele cortou o mais fino possível, examinou o microscópio e viu aqueles poros para confirmar. E chamou aqueles poros de cells, né? Literalmente cela, que é quartinho. Então ali tinham quartinhos, cela de prisioneiro, cela de mosteiro de monge, é um quartinho, um compartimentozinho. E célula ainda é diminutivo. Então, não tem nada a ver com teoria celular. Foi um caso específico, certo? É um caso específico de alguma observação. E aquela palavra, séculos depois, pegou, certo? Até pelos próprios criadores da teoria celular, que foram vários, mas só foi no século XIX. Foi consolidada na Alemanha do século XIX, que a teoria celular já é outra coisa. Diz que a unidade básica dos seres vivos é a célula. Todo ser vivo, pelo menos, tem uma célula. Né? É a unidade básica, anatômica e fisiológica, certo? Ou seja, na época de Robert Hooke, que é 1600 e tanto, não existia isso, esse pensamento, esse conhecimento, melhor dizendo. Então, e vocês, no último vídeo, se fala de questão da linguagem, que existe problema de linguagem de comunicação entre os especialistas. Realmente, até hoje, é muito difícil e ela fala em linguagem comum a todos eles. Olha isso, é muito difícil. Realmente, o nosso nível de especialização é tão grande. Eu me lembro de um professor, no mestrado, uma pauleira aquela disciplina, porque era uma disciplina oferecida para a gente da bioquímica e minha formação em biologia, por isso que eu disse que foi uma disciplina muito difícil, foi logo a primeira, na quantidade de créditos muito grande que tinha na época, mas uma disciplina de métodos de radioisótopos oferecido para mesmo o nome daquele departamento, porque tem um departamento na Federal de Pernambuco que é de energia nuclear. Tem um departamento mesmo, não é nem o de física, tem um lá que é bem da parte tecnológica. E eu não sei, a impressão que eu tenho é que ele ofereceu aquela disciplina para a questão de créditos deles. Quando o professor oferece disciplina é porque quer carga horária para si mesmo, né? E talvez estivesse faltando. Então, a marcação de radioisótopos é até muito interessante para pesquisa em bioquímica, a marcação com carbono 14, com fósforo radioativo, se usa muito isso. Mas o problema é uma disciplina inteira, uma disciplina só sobre isso e dada por físicos. Então, nossa, lógico que seria muito difícil, certo? Mas, e o professor lá, o professor da parte teórica, que era o Attilio Dall'Oglio, italiano, daquele que, né, falava ondas magnéticas, juntava G com N e fica Nha, né? Magnéticas, Nha. E G com N, fica, né, em italiano. E ele contou uma história uma vez, que aconteceu com ele. Ele disse que quando era estudante de doutorado, por engano,
entrou numa sala de aula que não era para ele, aquela disciplina ali não era a que ele estava fazendo. Entrou e não quis sair mais, porque ficou com vergonha de sair. A aula começou e não quis sair. Aí ele disse assim, até hoje, ele falou na época, disse, até hoje eu não sei sobre o que eles estavam falando. Física. Ele falou isso mesmo. O nível de especialização na física é tão alto o nível, que eu não sabia não sei nem sobre qual era o assunto da aula. Não sabe? É, em biologia, a gente vai para uma aula, mesmo por mais que seja doutorado, etc. Se vai para uma aula, para uma palestra, etc., de um assunto que não tem nada a ver com a nossa especialidade, ou que a gente não sabe nada sobre aquilo, a gente sabe sobre o que é o assunto, vai entender mais ou menos, alguma outra coisa entende, sabe sobre o que está se falando, etc. Mas ele disse que não sabia nem sobre o que era aquilo ali. Então, é questão de ter linguagem comum, porque você, ainda agora a gente fala sobre símbolo, né? A linguagem é fruto dessa cultura do símbolo, da cultura simbólica, e, e foi, digamos assim, está muito avançada, muito avançada. Não tem como ter uma linguagem comum entre essas diversas áreas. Existem, sim, áreas transdisciplinares, que pegam e tentam conciliar conhecimentos de diversas áreas e para gerar uma convergência ou uma consciência. Existe esse termo filosófico que é a chamada consciência, que é a convergência de saberes diferentes, mas ela tem que ser bem feita também para a gente não falar absurdos. Existe sim. É lógico que você, por exemplo, aqueles absurdos de coach quântico, de ele só usa a palavra quântico ali. Física quântica ali tem nada a ver. Então, ali que não tem nada a ver mesmo. Mas é possível ter convergência de conhecimento, pegar um conhecimento e gerar uma disciplina transdisciplinar. Mas, mesmo assim, aquela área transdisciplinar, de qualquer maneira, é uma área para o especialista. Cadê? Vou voltar aqui. Ó, essa parte de método agora. Tá bom. Vou fazer o seguinte. Isso aqui desconfigurou. Mas assim, deixar isso para depois. Eu vou deixar isso aqui para a aula que vem, tá? Eu vou parar a apresentação, vou complementar o que eu estou falando aqui mesmo. Só falando, tá? Olha, eu falei ainda agora sobre o mecanicismo. E existem três grandes formas de encarar a natureza ao longo da história. Três grandes formas. Até o século XVIII foi o mecanicismo, do século XVII e XVIII, mecanicismo. Depois,
no século XIX é o organicismo, e XX, perspectiva sistêmica, o sistemismo, certo? É o sistemismo. E o que acontece? No mecanicismo, a gente tem um mundo-máquina. Vamos ver como vai ser o desenvolvimento dessas máquinas, dessa mentalidade de mundo-máquina, por que aconteceu. No organicismo, no organicismo, a gente tem de se encarar a natureza como um organismo. E no sistemismo, vira um sistema. Atualmente, a gente vê a natureza, vê os seres existentes na natureza, etc., da perspectiva sistemista. A gente ainda usa a palavra, certa palavra derivada do mecanicismo, certa palavra usada no organismo como organismo, mas não tem o mesmo contexto histórico. Olha, que foi? Levantou a mão. No final das contas, os três falam a mesma coisa, né? Que o corpo são peças funcionando Então, em harmonia, né? Os três. três se fala, são materialistas. Nesse sentido, os três são materialistas, certo? Por isso que eu vou concluir, assim a gente vai ver ao longo da história. Os três são materialistas, certo? Mas é o seguinte, lá no século XVII, a matéria, tudo que fosse material, era encarado. Nós vamos ver por quê, mas porque eu quero resumir. É encarado como se fosse uma máquina no sentido de um relógio mecânico. No sentido que as coisas funcionariam de acordo com o todo, funcionaria de acordo com a disposição das partes. Certo? Então, nesse todo, certo? Não seria muito mais do que a soma das partes, como no relógio mecânico, como as engrenagens, uma engatada nas outras, e assim e o todo fica funcionando de acordo com aquelas partes. No final do século XVIII, eles queriam explicar tudo com base nisso. Todos os fenômenos naturais, todos os fenômenos materiais teriam que ser explicados dessa forma. E começa a desgastar. Quer ver um exemplo até na própria química? Sódio puro é uma coisa. Explode na presença de água, é um metal. Cloro puro é um gás tóxico, pode provocar cegueira, irritante, é venenoso. Sódio puro, cloro puro é venenoso. Juntou os dois é cloreto de sódio, sal de cozinha. Isso não é uma soma de... Não é, o sal de cozinha não tem as propriedades nem do cloro e nem do sódio, metal. É uma outra coisa, é uma terceira coisa. Então, o mecanicismo começou a falhar até para dar explicações químicas. Biológicas nem se fala. Então, como as explicações mecanicistas, porque na explicação mecanicista é como se fosse uma peça com outra, ela sozinha uma coisa, ela com outra daria a soma das duas. Certo? Então, no final do século XIX, com o esgotamento desse... Porque assim, começa a ser contestado porque eu não consegui explicar tudo, aí começa a surgir o organicismo no final do século XVIII e se desenvolve no século XIX. Os organicistas viam a natureza como um conjunto harmonioso. A natureza não era mais vista como uma máquina, e sim como um conjunto harmonioso, consequência das leis da natureza, que haveriam leis na natureza que gerariam harmonia nesse todo. A palavra organismo vem disso, que em grego quer dizer conjunto harmonioso.
certo? Então, deixaram de ver como máquina e passaram a ver como organismo. Quais são as falhas do organicismo? É justamente considerar que essa atuação de leis da natureza geraria uma natureza harmoniosa, que isso não é verdade, certo? Olha, vamos citar no exemplo de uma teoria organicista. Quer ver um exemplo? Teoria da evolução de Lamarck é organicista. E quanto de Darwin já é sistêmica, certo? Em Darwin já é sistemismo, mesmo naquela época não era chamada disso, né? Já é uma perspectiva sistêmica, de se encarar o mundo como um sistema. Porque, em caso de Lamarck, é o seguinte, haveriam 4 leis como é? Uso e desuso, uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos, necessidade e progresso. A integração dessas leis, que essas leis moldariam os seres vivos. Então é o seguinte, por causa de uma mudança, por exemplo, houve uma mudança ambiental, climática, aí as plantas, para se ajustar a essas mudanças climáticas, começaram a crescer e elevar suas copas, a copa das suas árvores, da árvore, né? As suas copas com as folhas começaram a se elevar por conta de mudanças climáticas. E por conta dessa mudança na planta, as girafas tiveram também que se harmonizar e crescer o pescoço. Seria tudo resultado de ajuste harmônico dos seres, dos eventos encontrados na natureza, certo? Esse é o pensamento organicista mesmo. O Lamarck, a teoria dele é bem organicista. Você tem a natureza em equilíbrio, gerada pelas leis. Houve uma mudança lá, o resto se ajusta harmonicamente para compensar a mudança, certo? Para reajustar e voltar ao equilíbrio harmônico. Darwin não, né? Darwin houve uma mudança, os seres que não estão adequados para aquela mudança acabam morrendo mesmo e não deixam descendentes. Não é nada harmônico isso. E a competição pela sobrevivência não tem nada de harmonia aí. É porque, do ponto de vista dessa perspectiva sistêmica, o que acontece são processos regulatórios, processos de ajuste, mas o ajuste é pela regulação, pelo controle. Então, nosso organismo não é organismo, no sentido original da palavra. Quando a gente fala do corpo da gente, não existe harmonia, existe controle. Sistema nervoso, sistema endócrino, o imune, está tudo controlando aqui. As células são pré-programadas para morrer, para viver só um determinado tempo, e elas são, depois, ocorre a apoptose, aí elas morrem. Dentro da célula, uma proteína, quando é sintetizada, ela já está pré-programada a durar certo tempo. Antes que ela comece a dar defeito, ela é degradada nos seus aminoácidos, e aqueles aminoácidos são usados para outra coisa. O genoma é todo regulado. É todo regulado para funcionar. Então, a perspectiva sistêmica tem a ver não com a harmonia gerada pelas leis da natureza, e sim pelos sistemas de controle, subsistemas de controle dentro e na própria natureza, né? O processo ecológico são processos sistêmicos. Então, o pensamento atual é dessa forma, certo? É dessa forma em que um sistema, a partir de uma célula, é algo que está aberto ao seu entorno e, para se manter organizada,
ela tem que trocar matéria, energia e informação com o meio. Tem que acrescentar essa palavra informação. Tá? Para se manter o organismo, tem que estar sempre se renovando, sempre trocando. Então, por causa desse funcionamento dinâmico, uma célula é muito mais do que a soma das suas partes. Porque quando uma célula incorpora uma molécula para se alimentar com uma glicose, o que vai acontecer com a glicose depende do estado metabólico da célula. Então, isso vai depender de regulação interna. Então, ela está o tempo todo pegando aquela matéria e transformando a matéria, e isso é muito mais do que a soma dos constituintes. Então, uma célula não é um relógio. Vocês já devem ter visto a argumentação totalmente. Essa argumentação é de... Esqueci o primeiro nome dele, Paley, o outro, de um teólogo britânico do começo do século XIX, que falava o seguinte: faz um experimento de pensamento. Suponha que você supõe que você está andando por um bosque e encontre um relógio no chão. Você acreditaria que aquele relógio surgiu ali ao acaso, que ninguém fez? Então, como é que um ser vivo, que é muito mais complexo, é muito mais complexo, por que ele... Como é que você acha que ele tenha surgido por acaso? O problema é o seguinte, o grande problema é o seguinte, são essas analogias não se aplicam aí. Porque um ser vivo não é uma máquina. Um ser vivo, uma célula, uma bactéria, vive por conta própria, um relógio não. O relógio só existe porque a gente existe e fez. Um relógio, na realidade, é o seguinte, em termos termodinâmicos, um relógio tem entropia negativa. Para ele ser construído, a gente tem que gastar energia, transformar energia para ele ser construído. Um relógio não tem complexidade química, um relógio não tem reações químicas, não capta energia, matéria do ambiente e joga fora o que não quer. Faz essa dinâmica, porque um relógio foi feito com... Olha, na natureza, um aço não assumiria uma forma de engrenagem. Por isso acontecer, teve que ter um agente externo, que somos nós, o relojoeiro e tudo, que montou, que fundiu o aço, etc., para acontecer. Certo? Enquanto que um ser vivo, ele não vai contra a entropia. Certo? Ele compensa. Um ser vivo não vai contra a entropia, não. Ele compensa. Existem compensações, certo? Olha, um ser vivo, está quase na nossa hora, só 5 minutos. 5 minutos. Um ser vivo, ele não trabalha a entropia negativa, certo? Ele aumenta a entropia do ambiente dele. Aumenta, porque o que ele libera de calor ou de degradação das moléculas que ele está pegando, olha, se ele pega glicose para metabolizar e depois joga CO2 e água, a CO2 e água é mais desorganizada que a glicose. Fora que as reações que acontecem em qualquer ser vivo, numa célula, por exemplo, tem reações exotérmicas, liberam calor. E liberação aleatória de calor é aumento de entropia, gera aumento de entropia. Certo? Fora que uma célula, às vezes, esquece o seguinte. Eu disse, é uma célula altamente organizada. Sim, certo? Mas 70% de uma célula é água em estado líquido. E água em estado líquido é caótico. É algo caótico, certo? É de entropia elevada. Na célula, no final das contas, predomina o caos.
A organização é uma coisa muito localizada, é 30% dela. Uma célula, 30% da matéria é organizada, 70% é desorganizado. Então, já aí, não tem. Por isso que eu disse, não se aplica um ser vivo com uma máquina. Máquina é porque a vida é um processo químico extremamente complexo, mas é um processo químico que obedece às leis, essas leis físico-químicas, a termodinâmica. Bom, tem umas coisas que eu queria falar para vocês, mas deixa para a aula que vem. Eu tenho, para concluir, eu tenho ainda que arrumar o Moodle, Cigar, certo? No Cigar já está, o programa já está completo ali. Mas eu vou pegar textos e associar aos pontos lá, mesma coisa PowerPoint, disponibilizar o vídeo para vocês, tem um bocado de coisa. É o que não falta. Tá, pessoal? 1 minuto, de acordo com o meu relógio. Eita, a luz agora está estourando ali na janela. Tá? Então, eu vou parar de gravar agora, interrompendo a gravação.